Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco da experiência que eu tive recentemente de participar de uma grande migração. Vou contar um pouco dos desafios, as dificuldades e também os aprendizados em migrar mais de 3,5 teras de dados de um ambiente SQL Server. Se você tem interesse em aprender sobre esse banco de dados, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para o meu blog, basta você se cadastrar lá. Então todas as terças-feiras eu vou enviar no seu e-mail dicas técnicas e práticas do dia a dia de um DBA SQL Server para que você possa aprender cada vez mais sobre o banco de dados SQL Server. Migração é sempre migração, mas se você tem definido ali o padrão de ação que você precisa tomar, os passo a passos para que você possa desenvolver a sua migração, você já tem praticamente ali meio caminho andado. Mas vale lembrar que cada caso é um caso, principalmente quando a gente fala de uma migração de teras de dados. Como eu falei anteriormente, eu participei recentemente de um grande projeto de migração de mais de 25 bases de dados, que ao todo somavam mais de 3,5 teras de dados dentro do SQL Server. Contava também com mais de 350 jobs e dezenas de logons. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o passo a passo de uma migração, quais são as boas práticas na minha opinião. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder acompanhar também esse conteúdo depois. Mas basicamente o que você precisa saber é que existem 4 fases: o planejamento, a homologação, a execução e o monitoramento. Era necessário planejar então uma migração de um ambiente on-premise para um ambiente em nuvem, para um data center escolhido pelo cliente dessa migração. Nesse projeto então comecei pelo planejamento, e essa etapa é extremamente importante porque é ela que vai dar toda a base para você fazer uma migração totalmente tranquila e segura. Comecei então ali fazendo o levantamento do que precisava ser migrado, de todas as bases, todos os jobs, todos os logons, se existiam liquid servers, enfim, um panorama geral da instância naquele momento para ver junto com o cliente o que ele gostaria que fosse migrado para esse novo ambiente então de SQL Server. E aí já começaram a surgir os primeiros desafios, porque haviam mais de 500 jobs nessa instância que deveria ser migrada. Então nesse momento eu consegui mapear e pontuar para o cliente todos os jobs, os agendamentos, a situação em que eles se encontravam, para que o cliente pudesse já nos dizer ali, fazer um pente fino nessa lista de jobs e ver se realmente tinha necessidade de migrar os 500 jobs. E aí nesse exato momento em que o cliente percebeu que haviam muitas coisas executando naquele ambiente atual que eram desnecessários, que não precisavam mais. Então já foi feito, nessa etapa de planejamento, já foi feita uma limpeza ali do que não precisava ser migrado, e a gente já conseguiu deixar mais sólido ali e mais encorpado o projeto de migração. Só com esse passo da limpeza dos jobs, nós conseguimos já reduzir de mais de 500 para cerca ali de 350, 360 jobs. Foi uma redução bem considerável, mais de 200 jobs aí que foram eliminados, que não precisariam ser migrados. O trabalho da migração seria até menor nesse ponto por conta disso. Também observamos os logons que precisavam ser migrados ou não, e também foram descartados alguns, apesar de ser pouco em comparação aos jobs, mas também conseguimos descartar mais alguns ali. Então mapeado as bases, os jobs, os logons, tudo que envolvia ali de configuração, tínhamos as informações na mão para já montar o projeto e seguir para o próximo passo, que é a parte da implementação da homologação. Essa parte da homologação ela é extremamente interessante, porque é ela quem vai te dar a possibilidade de ter informações que você não teria de nenhuma outra forma. Por quê? Quando você planeja uma migração, você precisa também montar um cronograma das atividades. Mas algumas atividades que você vai precisar pôr no seu cronograma, você ainda não sabe o tempo que você vai gastar. Então, o planejamento ele é feito geralmente em 2 fases, em 2 etapas. A primeira etapa é a de homologação e a segunda etapa é de fato a migração final, a execução final ali da migração de todo o ambiente do SQL Server. Para planejar essa etapa de homologação é importante você fazer isso com bastante antecedência, porque é nela que você vai ter a possibilidade de identificar quanto tempo você vai gastar para determinadas ações. Por exemplo, quanto tempo vai levar para você gerar o backup de 3,5 teras de dados? Quanto tempo vai levar para você transferir esses dados para um outro ambiente? Quanto tempo vai levar para você restaurar esses dados no outro ambiente? É na fase de homologação, na primeira etapa do seu planejamento ali, na fase de homologação, que você vai conseguir levantar essas informações
para planejar de fato ali com dados mais reais, mais próximo da realidade mesmo, a etapa 2, que é a etapa de fato da migração oficial. É essa etapa de homologação, inclusive, que vai te mostrar quais problemas, quais desafios você vai enfrentar para fazer essa migração. Por isso ela é extremamente importante e quanto maior for essa etapa de homologação, melhor vai ser para a migração, melhor vai ser para esse seu projeto, porque você vai conseguir resolver mais problemas que possam surgir para que no momento da virada oficial mesmo, o ambiente funcione da forma melhor possível ali, sem nenhum tipo de problema que você não estava esperando. É claro que isso pode acontecer, mas quanto maior for o seu tempo de homologação, quanto melhor for feita essa homologação do ambiente em que você vai fazer a migração, menor é o risco de acontecer algum tipo de problema na migração oficial. Esse projeto em si foi alocado uma semana para fazer a parte da homologação. Então, uma semana antes da migração oficial, nós começamos a construir o ambiente para que fosse homologado já no servidor novo. Eu comecei ali então por gerar o backup full de todas as bases, as 25 bases ali com mais de 3.5 teras de dados. O tempo total para gerar o backup de todas essas bases foi de cerca de 11 horas. Então eu já consegui ali ter essa informação que é extremamente importante para planejar a migração final, de que para gerar os backups apenas levou 11 horas. Para transferir todos esses backups via rede até o servidor novo, levou ali mais aproximadamente de 4 a 5 horas. E para fazer o restore dessas bases já no ambiente novo, levou mais aproximadamente ali mais ou menos 9 a 10 horas. Então o tempo total eu consegui ver o tempo que eu ia ter para gerar, o tempo para transferir e o tempo para restaurar. Essas informações são extremamente importantes para a minha virada oficial, para que eu possa planejar da melhor forma possível isso lá na frente. Gerei também o script de todos os jobs que deveriam ser migrados e de todos os logons também, já deixei tudo preparado para simplesmente executar lá no servidor novo, no ambiente novo que estava sendo preparado. Durante esse processo de gerar backup, transferir backup, gerar o script dos jobs, dos logons e trazer tudo para o servidor novo, quando nós fomos restaurar essas bases nesse servidor novo, surgiu ali um outro problema que inicialmente não estava previsto. Nesse ambiente novo já existiam algumas bases de dados, inclusive algumas bases de dados que continham o mesmo nome das bases que viriam, cerca de 4 a 5 bases ali tinham o mesmo nome. Então surgiu ali um conflito onde nós precisaríamos alterar o nome das bases que estavam vindo para esse servidor para um nome diferente. E aí surgiu um grande problema, porque lembra dos 350 jobs que a gente migrou desse ambiente? Muitos desses jobs, para não dizer todos, faziam utilização de procedures que liam dados de bases diferentes dentro da mesma instância. Então, ao trazer esses jobs para cá com bases com novos nomes, foi preciso varrer ali o script de todos os jobs, procurando pelo nome das bases que foram alteradas, para fazer um replace ali, para alterar o nome dentro do script do job, daquela base do nome antigo para o nome novo que ela receberia naquela instância. Mas aí não foi simplesmente alterar o script do job, por quê? Muitos jobs utilizavam procedures ou até views, e essas procedures e views também internamente dentro delas apontavam, em alguns casos, para o nome dessas bases. Então eu tive também que alterar o nome dessas bases para o nome novo, dentro de views, dentro de procedures, em todas as bases que foram migradas, porque praticamente todas faziam uso aí de selects, mesclando informações de várias bases. Então foi um trabalho que não estava previsto inicialmente, mas que durante a fase de homologação já foi possível identificar e aí trabalhar em cima desses ajustes para poder criar e alterar os objetos no ambiente novo de forma que eles conseguissem fazer uso dessas bases com os nomes alterados. Por isso que é importante a homologação, para você identificar exatamente esses tipos de problemas, para que você possa ajustá-los enquanto está homologando, para no momento da virada você não ter nenhuma dor de cabeça. Isso acabou tornando o projeto ainda mais desafiador, porque ao alterar esses objetos, existiam vários tipos de chamadas, digamos assim, de nomes das bases. Então não era apenas procurar pelo nome antigo e substituir pelo nome novo. Então, por exemplo, poderia haver o nome da base entre chave, poderia haver o nome da base entre aspas duplas, poderia haver o nome da base ponto, ponto. Então são vários formatos
que estavam sendo utilizados, não havia um padrão ali. Então eu tive que procurar em todos os formatos possíveis para poder fazer essa troca. Então isso aí acabou levando algumas boas horas a mais que foram gastas ali no projeto para projetar todas essas mudanças, todas essas alterações para que os jobs funcionassem corretamente com os nomes novos das bases. Como esse passo não estava previsto inicialmente, tive também que anotar o tempo que eu gastei para executar essas alterações, né? Não para desenvolver, mas para executar, porque no momento da virada precisaria fazer novamente todo esse processo. Então, quanto tempo iria levar para que eu fizesse esse replace em todos os objetos? Então, esse tempo foi acoplado também no nosso cronograma de virada oficial desse ambiente SQL. Depois disso, basicamente, foi entregar o ambiente para o cliente homologar. Mas lembra que eu comentei que a gente previu uma semana para fazer essa homologação. Alguns problemas ocorreram ali com o ambiente no meio do caminho, que não havia alguns recursos disponíveis e, infelizmente, esse tempo de uma semana foi reduzido a apenas alguns dias. Então, assim que eu liberei esse ambiente para o cliente validar, homologar, ele começou ali intensamente validar esse ambiente, testar todas as possibilidades mais comuns ali do dia a dia dele, para que ele tivesse a certeza e a garantia de que tudo que era essencial estaria funcionando depois da migração. Então foi reduzido, mas é importante que esse momento de homologação aconteceu e a gente pôde notar se havia algum tipo de problema extra ali que precisava ser ajustado, ou houveram algumas coisas ali que a gente precisou ajustar, coisas básicas de permissão, alguma coisa nesse sentido, mas nada muito grande, e aí então a gente estava ali preparado agora com o ambiente homologado para fazer a migração de fato. Terminando essa fase da homologação, estávamos prontos então para fazer a migração oficial. Chegou a data planejada e o tempo que foi acordado com o cliente de janela foi basicamente o tempo que a gente conseguiu levantar lá na homologação. Mas eu adotei uma estratégia diferente para que o tempo que o cliente ficasse parado, sem acesso ao banco de dados, fosse o menor possível. Lembra que o tempo gasto na homologação foram 11 horas para gerar o backup e 5 horas para transferir esse backup. Então aí, só para parar o banco, gerar backup e transferir, foram gastos ali cerca de 16 horas, fora o tempo que foram mais as 9 horas para fazer o restore. Então, para evitar essa janela gigantesca do cliente sem acesso ao banco de dados, eu adotei a seguinte estratégia. Um dia antes da migração oficial, eu gerei todos esses backups full. Então, essas 11 horas o cliente continuou trabalhando normal, porque eu gerei antes da parada esse backup full, transferi esses arquivos e já deixei eles restaurados no ambiente novo com a opção No Recovery, ou seja, os bancos ficaram lá, os 25 databases ficaram lá disponíveis já no servidor novo restaurados, porém aguardando um restore final sobre eles para abrir para a utilização. No momento da parada definitiva para fazer a migração, quando eu cortei o acesso ao ambiente, eu precisei gerar apenas um backup diferencial de todos os databases. E aí esse tempo de backup caiu para 30 minutos, de 11 horas para apenas 30 minutos. Então eu parei o ambiente do cliente, gerei o backup diff de todos os databases em 30 minutos, transferi esses backups em cerca de 10 a 15 minutos e já restaurei esses backups diff sobre os backups full que já estavam restaurados do dia anterior. O tempo entre parar o ambiente e restaurar todos os diffs foi de aproximadamente 1 hora, 1 hora e 10. Então, ao passo que na homologação nós levamos aí 16 horas só para transferir o backup, gerar e transferir, mais 9 horas para restaurar, isso foi encurtado para um intervalo de 1 hora apenas. E aí, em 1 hora apenas, as bases já estavam disponíveis nesse novo ambiente, mas ainda não estava liberada para que o cliente fizesse o acesso. Depois que eu fiz todo esse processo de restore dos databases, eu trouxe novamente os jobs, excluí os jobs que já existiam ali naquele ambiente novo e trouxe novamente o script de todos os jobs, porque durante essa semana de homologação poderia ser que o cliente tivesse alterado algum job ou criado um job novo. A gente não poderia perder isso durante a migração. Então todo o processo de trazer os jobs foi feito novamente. E aí utilizei aquele script do replace dos nomes dos bancos de dados que foram alterados, executei esse script sobre esses jobs novos e nas bases de dados que foram migradas definitivamente
e ali por volta de umas 3 horas depois da parada oficial do ambiente, o servidor de banco já estava disponível de novo para que o cliente pudesse utilizar. Os logons já haviam sido transferidos na homologação, então não precisaram ser transferidos novamente, já estava tudo ok, então em 3 horas o cliente já poderia utilizar o banco de novo. É claro que ainda existiam várias ações e atividades que eu precisava executar no ambiente ainda, como por exemplo, um rebuild de índices e update estatísticas de todos os databases, porque quando você restaura um backup, os índices passam a fragmentar novamente. Então é necessário que você faça o rebuild e o update estatísticas para que você possa manter o bom desempenho do banco de dados novamente. Havia ainda esse passo, esse processo que seria executado, mas se o cliente precisasse por qualquer motivo acessar os dados já no ambiente novo, com a aplicação, ele já conseguiria em apenas 3 horas. Então notem como o ambiente já estava disponível de uma forma muito mais rápida. E eu consegui fazer tudo isso, planejar tudo isso dessa forma, graças ao processo de homologação, por isso que ele é extremamente importante. Uma maneira muito rápida e eficaz de transferir mais de 3.5 teras de dados de um servidor para o outro, de um ambiente SQL Server para outro. A migração nesse momento estava finalizada. Até esse ponto já foram feitas as 3 etapas, tanto do planejamento quanto da homologação e a execução. Agora chegou o momento do monitoramento. Enquanto estava sendo executada ali a rotina de update estatísticas e rebuild de índices em todo o ambiente, aproveitei para conferir também algumas configurações a nível de servidor, a nível de ambiente ali, para colocar em prática ali as boas práticas, né, de configuração de memória, algumas configurações dos próprios databases que vieram desse ambiente legado, desse servidor antigo, que estavam necessitando de ajustes como auto-update statistics, auto-close, também precisou ser feito alguns ajustes do auto-grow da base dos arquivos, enfim, aproveitei esse momento também para dar um apanhado geral, deixar tudo ali configurado da melhor forma possível com as boas práticas, para que o ambiente fluísse logo após a finalização da manutenção dos índices ali das estatísticas, para que o cliente se sentisse satisfeito também. O tempo total desse projeto passou de 60 horas. É claro que todo esse tempo é envolvendo todas as etapas da migração, mas o tempo de parada mesmo que o cliente teve ali, sem poder usar em hipótese alguma o sistema, foi de apenas 3 horas, o que é excelente para o cliente, tendo em vista aí que se tratavam de teras de dados que precisavam ser migrados de um ambiente para outro. O processo de migração em si não é complexo, mas você precisa ter bastante atenção aos pequenos detalhes e principalmente dar muita atenção às 2 primeiras etapas de planejamento e homologação. Eu bato nessa tecla porque são essas 2 etapas que vão te dar total segurança para executar um projeto grande desse. Se você fez um bom planejamento e uma boa homologação, o processo final ali, que é a migração final, vai ser apenas a execução, porque tudo já vai estar preparado, tudo já vai estar previsto e pronto para que você possa apenas executar essa última ação, que é a migração final. Ficou então aquela expectativa, como que vai ser o Day One, né? O primeiro dia após essa migração. Será que vai ter algum reflexo negativo? Vai ser tudo correr bem no ambiente ali para o cliente? Lembrando que esse cliente em específico dessa migração, ele tem uma operação muito grande mesmo, principalmente na parte da manhã. Então, a atenção toda ali foi para a primeira manhã do dia seguinte ali após a migração definitiva. E foi um sucesso. Nós tivemos apenas alguns detalhezinhos para ajustar, coisa pequena mesmo, que não teve nenhum impacto negativo no ambiente. Então a migração ela foi considerada um grande sucesso, todas as etapas foram executadas da forma correta e deu tudo certo no final. E de aprendizado fica a atenção aos detalhes. A situação do nome das bases que precisaram ser alteradas não foi identificado no início do projeto. Se tivesse um pouco mais de atenção, avaliasse um pouco mais com calma ali aquele ambiente novo, talvez já tivesse pego essa informação antes e já previsto o esforço que seria necessário para fazer essas alterações. Mas no final não teve um grande impacto, foi identificado a tempo ali durante o processo de homologação e pôde ser resolvido ali num tempo hábil. E o grande desafio é o tempo e a concentração. Apesar do cliente ter ficado apenas 3 horas ali de fato parado sem usar o sistema, o
processo de migração definitiva acabou se estendendo ali por um final de semana quase que inteiro. Então, o tempo de trabalho, a concentração é muito importante para que você consiga não errar, você não tem margem para erro, né? Nesse caso específico dessa migração, ela não poderia acontecer em outro momento. Essa era a data que o cliente tinha, a janela que ele tinha disponível para fazer essa migração. Então não tínhamos margem para erro nenhum e o processo todo deveria ser concluído dentro dessa janela específica. Então a concentração aos detalhes, mesmo sendo um final de semana inteiro, várias horas seguidas, precisa ser levado muito em conta e foi um grande desafio nesse cenário, mas foi superado, deu tudo certo e todas as atividades foram executadas com o máximo de qualidade para a migração ser um sucesso. E um ponto bem relevante é que todo o trabalho que eu citei aqui eu fiz remotamente, ou seja, eu não estava fisicamente na empresa realizando essa ação. Através de um link de internet eu fiz todo o andamento desse projeto, tanto para a homologação quanto para a migração final definitiva do ambiente do cliente. Mas é também importante destacar que você precisa ter um plano B, uma carta na manga, porque se minha internet caísse, se eu ficasse sem energia onde eu estava, como que eu daria andamento a essa atividade? Lembrando que o cliente não poderia postergar essa migração, ele só tinha essa data, essa janela para executar. Então tenha em mente que você precisa ter um plano B para esse tipo de situação. É um privilégio poder trabalhar dessa forma, poder trabalhar remotamente. E o trabalho do DBA, ele praticamente pode ser feito completamente de forma remota. Esse é um grande privilégio que nós temos dentro da nossa profissão. Veja, um projeto grande desse sendo executado completamente de forma remota. Quando você estiver participando de um projeto de migração, seja o tamanho que for o projeto, quantidade de dados que for, não importa se é grande ou pequeno, lute pelo projeto de homologação. Trabalhe pela homologação para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável no momento ali da migração definitiva. E tenha total atenção aos detalhes, faça com a máxima qualidade possível todas as etapas do seu projeto de migração. No vídeo de hoje eu contei para você sobre como foi a minha experiência em migrar aí uma grande quantidade de bases e também uma grande quantidade de dados, mais de 3 teras de dados aí dentro do SQL Server. Foi desafiador, foi muito interessante e serviu também para o meu aprendizado. A gente deve aprender a cada dia. Isso não vai parar nunca. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir. Se inscreva no nosso canal para assistir os nossos próximos conteúdos. Ative as notificações para ficar sempre por dentro. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.